Enfim, Sim. tudo era muito problemático, assim, né, cara? Sim. E aí acabou que durante essa novela aí, Pé na Jaca, veio a primeira internação minha, que foi numa psiquiatria lá. Não, deixava ali porque o ego tava ali muito forte, você não falava nada, não se explicava. Tinha momentos que eu tava muito automático já, meio assim, cansado, meio estressado, mas muito no automático, meio que sem energia também, a depressão jogando lá embaixo. Aí eu ia pra uma festa rave, um evento de música eletrônica, aí eu tomava metanfetamina pra caramba, assim, tomava 3 comprimidos, ficava 2 dias meio que só descansando em casa, e aí quando começava a semana, eu ficava naqueles flashbacks, né? Ficava aí aquilo, mas aquilo, aí no final, aí no outro final de semana eu tinha que viajar para participar de um evento lá longe. E aí eu ficava, aquilo dava um gás assim para eu aguentar essa jornada de gravação e evento final de semana e tal. Então eu fazia uso assim, uma vez por mês, Sim, de 2 em 2 meses. Eu não usava sim, regularmente não, sabe? sim. Eu só fui, cara, cair nesse conto do vigário aí de querer me sentir. Aí que eu fiquei estrelinha mesmo, que foi quando. é, Já no meu último ano de Malhação, né? Quando a Record tava pegando muitos atores da Globo pra fazer novela lá. E aí a Globo decidiu me contratar para ficar mais tempo, pra ter um contrato longo, de Sim. 3 anos. Que até então eu era contratado por obra. Só ficava por obra. Era só pra malhação. Aham. E aí, quando eles me contrataram pra ficar 3 anos direto, eu me senti garantido. Aí eu pensei, agora eles vão ter que me usar em novela, a minha carreira tá feita, eu vou ser apresentador, vou ser ator. E eu fiquei metido que não pode, nada, não existe garantias na vida, né, cara? Sim. Tudo são possibilidades. Eu tava tendo uma chance ali de ouro, eu comecei a me sentir assim garantido e pensei assim, cara, eu tenho que usar mais cocaína, porque eu tenho que melhorar minha cognição, eu tô muito cansado, eu preciso desse estimulante, vai me botar para cima, tal, para eu fazer acontecer, para eu clarear meus pensamentos, para eu sair da minha depressão. Então eu queria resolver meus problemas através dessa droga. E aí, pô, aí misturava com álcool, porque aí acabava que eu usava demais, aí passava do ponto, começava a sofrer, e aí, pô, tinha que rebater com álcool. Aí, cara, eu com 20 e poucos anos, com 20, 21 anos, passando por isso, a família não aguenta, né, cara? Ah, O cara tendo uma chance de ouro, contratado, ganhando bem, um cara que nem eu, que nem faculdade tinha, não, sabe, não sou nenhum gênio. Mas dava conta ali do trabalho certinho e tal, mas, pô, muito na boa vontade dos outros também que estavam me dando chance. E eu meio que ficando metido, né? Me sentindo ali, porque ninguém entende isso, assim. Até explicar que não, pô, porque eu tô com depressão, eu tenho déficit de atenção, eu preciso usar essa droga aí porque ela tá me ajudando a resolver meus problemas, a clarear meus pensamentos. As pessoas não veem assim, aí, pô, aí só que acaba que usa demais e tem que beber álcool. E aí fica dentro de casa, porque não aguenta mais sair. Porque sabe que se sair pra uma festa, se dar um rolê, as pessoas vão julgar, vão ver que tá diferente. Aí ficava no isolamento dentro de casa usando droga. Aí a família pira, fala assim, não, esse cara tá disfuncional, tá errado, o cara é muito novo para viver essa vida. Aí começa a vir as intervenções familiares. Aí, quando eu comecei a ter que. Tava gravando a novela Pé na Jaca, que até o nome é sugestivo, né? Pé na Jaca, e eu só queria saber de meter o pé na jaca durante essa novela mesmo, porque meu personagem não cresceu tanto, era pequeno. E eu, ao invés de eu colar com os atores que faziam. Nessa novela tinha atores assim de São Paulo que estavam morando no Rio, que faziam teatro, que gostavam de fazer teatro. Eu devia ter colado com eles, ter feito umas peças de teatro. Podia ter começado a fazer stand-up comedy. Só que assim, na verdade, eu meio que não podia também, né? Porque na época, meus contratos com a Globo, assim, eles não deixavam, eles não queriam mais que a gente ficasse dando entrevista pra Rede TV, pro Pânico. Vinham uns memorandos pra gente, assim, né? Nos estúdios Globo, dizendo assim, ó, você não pode mais dar entrevista para Rede TV, nem para o Pânico, porque eles estão fazendo uso indevido da imagem. Então, assim, eu queria fazer uma peça de teatro, mas aí tinha que ser a peça de teatro, tinha que ser com pessoas globais também, tinha que ter, sabe, algum autor global, tinha que ser alguém no meio. Naquela época, se eu tivesse começado a fazer stand-up comedy, teria sido terapêutico para mim. sem dúvida. Talvez eu não tivesse ficado só usando droga dentro de casa, pra família pensar assim, pô, ele tá sofrendo, ele tá nas garras da adicção, porque nas horas vagas ele só fica dentro de casa ouvindo música usando droga. Então, se eu tivesse podido fazer stand-up comedy naquela época, talvez tivesse sido uma solução. Sim. Só que eu não podia, que eu tinha contrato em vigor, eu tinha que me dedicar ali à novela e tal.
eu ficava com medo também né, da repercussão negativa que poderia ter, alguma... Enfim, tudo era muito problemático, assim, né, cara? Sim. E aí acabou que durante essa novela Pé na Jaca veio a primeira internação minha, que foi numa psiquiatria lá de Botafogo, né, perto do cemitério São João Batista. Eu conheci um pouco desse universo, conheci uns caras lá que, tipo, filho de desembargador, o outro também filho de juiz, os caras assim, pica da galáxia, e que estavam lá e aceitando o tratamento. Não, eu tenho que ficar aqui, Serginho, cabeção, tem que ficar aqui, eu tava demais, tava usando droga pra caramba, família interna, é isso mesmo. Agora, aí eu não entendia como é que funcionava isso. Eu falei, mas vem cá, aí você vai ter que parar de usar pra sempre? Eles falaram, não, como é que é, né, Serginho? Pra sempre não, mas, pô, eu tava demais, né? Agora tem que dar um tempo aqui e tal. Pô, a família fica preocupada, Serginho. Família é uma só, né, cara? Mãe é mãe. Tem que dar valor pra sua mãe. Tua mãe não te ajuda, não decora... Tua mãe não faz tudo por você, você não gosta da sua mãe, então. Você também tava demais, né, Serginho? Muita festa, né? Fama, muita mulher. Então, é isso, você tá aqui agora. Eu, na época, minha primeira internação, eu fiquei uma semana nessa psiquiatria. Eu não entendia como é que funcionava esse universo, né, de internação à revelia, de não sei o quê. Eu nem sabia que era 12 passos. Quando chegou lá, o cara falou assim, não, vai ter uma reunião agora de 12 passos. Eu pensei, pô, o quê? Passinho? Break? Dancinha, eu pensava que era isso, né? Eu falei, pô, aula de dança, que maneiro, cara. Não, 12 passos, Serginho, Narcóticos Anônimos. Você não quer parar de usar droga? Você não vê que o fundo de poço que a droga te trouxe? Eu falei, que fundo de poço? Não, a droga te trouxe até aqui, onde é que você tá? Você tá numa clínica de reabilitação. Eu, não, mas a droga me ajuda pra caramba, pô. Eu tenho déficit de atenção, eu fico muito mais... Minha memória fica boa quando eu uso, eu não gaguejo, eu falo direto. Pô, eu fico muito mais confiante. Eu só vi as vantagens do uso, né, cara? Eu era assim, eu demorei pra entender isso aí. E demorei muito mesmo, sabe? Porque, assim, isso aí que eu tô te contando foi em 2007. Caramba. Aí, logo quando acabou a novela, eu tive minha primeira internação mais longa. Aí eu fiquei 2 meses numa clínica, já foi um tratamento mais longo, onde eu pude aprender um pouco mais sobre a doença, né? Que tem 3 aspectos, físico, compulsão, egocentrismo, aspecto físico, mental e espiritual. Eu comecei a entender um pouco desses conteúdos de Narcóticos Anônimos e comecei a ver que todo mundo dava muito valor para palestra espiritual matinal, todo mundo tinha uma gratidão por existir, por estar vivo. E eu via aquilo ali e ficava, caramba, mas como é que a galera tá aqui, tá feliz de estar aqui, eu ficava boladão de estar lá, sabe? E aí eu comentava com os outros garotões que eram, assim, menores de idade, né? Que estavam lá porque essa clínica tinha menores de idade também. E eu já tinha 20 e poucos anos. Só que eu sempre fui muito infantil, né, cara? Eu colava com esses moleque menor. Aí eu, caramba, mas vem cá. Aí me davam uns conselhos assim, não, Serginho, você tem que parar de andar com esses menores aí, Serginho. Porque essa galera menor de idade que tá na clínica, esses não vão parar de usar, eles ainda têm muita lenha para queimar. Você tá com 22 anos, 23, você tem que colar com os caras mais velhos e seguir e escutar o papo deles, que você tem que se conscientizar, cara, você precisa largar as drogas e tal. Só que eu só via as vantagens, eu me sentia muito inferior se eu não usasse, muito incapaz, muito inseguro, muito despreparado. E aí teve terapia medicamentosa, foi quando eu comecei a conhecer Ritalina, outras medicações e tal. Só que aí eu não... realmente ainda tinha muita lenha para queimar mesmo. Eu me arrependo muito de não ter ficado limpo nessa internação. Para você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube Sem Aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem 7 dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.